Olá, meu nome é Agnes, eu sou médica com residência em medicina de família e mestrado em saúde coletiva. E agora eu terminei a pós-graduação em psiquiatria. Eu continuo atendendo os pacientes, olhando todo o seu contexto, a família, o trabalho, os relacionamentos, porque eu ainda acredito que olhar apenas uma parte das pessoas não traz saúde de verdade. E eu aprendi, depois de mais de 10 anos de formada, que a saúde mental influencia em todos esses aspectos da vida das pessoas, não só na saúde. Influencia em como a pessoa está no trabalho, influencia em como ela se relaciona com a família, influencia em como ela se sente, e isso influencia na saúde dela. E eu tenho aquele conceito de que saúde é muito mais do que não estar doente. Saúde deve ser um meio para que a gente possa usufruir da nossa vida, para que a gente possa estar pleno e cumprir o nosso propósito. Quando a gente se sente pleno e feliz, a gente está saudável. A gente pode ter uma doença, mas a gente pode se sentir saudável. Estar feliz é ser saudável. As doenças orgânicas muitas vezes são influenciadas pelo nosso estado mental, pelo modo como a gente pensa. E o estado emocional, o padrão de pensamento, o modo como a gente pensa, pode ser mudado, pode ser alterado de várias formas, que às vezes o remédio não alcança. Eu continuo usando a medicação, óbvio, a alopatia é importantíssima, não deve nunca ser deixada de usar, porque existem coisas que só com o remédio você vai conseguir obter, e os remédios foram um grande avanço na psiquiatria, acho que nos últimos 20 anos, nenhuma área da medicina evoluiu tanto, mas só o remédio às vezes não alcança o resultado que a gente como médico gostaria e nem o que o paciente espera. Então, depois de muito tempo frustrada como médica e também como paciente, que eu já fui paciente em várias especialidades durante muito tempo, eu percebi que olhar as pessoas de forma integral era uma necessidade e procurei outros tipos de tratamento, outras terapias. E as terapias sistêmicas foram as que mais me ajudaram a mudar o meu jeito e a me sentir menos frustrada, porque eu tenho aplicado isso no meu dia a dia, aplicado no meu relacionamento com os pacientes, aplicado na minha forma de atender, porque até na hora da gente escolher um remédio, se a gente olha para a pessoa como um todo, em todo o contexto dela, a gente é mais assertivo. Então, as teorias sistêmicas surgiam da teoria geral sistêmica, que fala que o resultado final de uma coisa pode ser muito maior do que se você somar individualmente cada parte. E o nosso organismo é assim, né? Você pegar o resultado da função de um órgão apenas, você somar com o do outro órgão, você não consegue fazer um ser humano. A vida é muito maior do que isso. E é por isso que o nosso corpo funciona como sistemas, porque está tudo interligado. Você não pode tratar só o fígado sozinho, porque ele influencia no resto do corpo todo. Não pode tratar só o rim. Então, nós somos sistemas e nós viemos de sistemas, né? O sistema familiar, o sistema da humanidade como um todo. Nós somos todos um. Então, olhando de forma ampla, a gente consegue um resultado muito melhor. Algumas dessas terapias, como a saúde quântica, tem sido usada, na verdade, há milênios, só que com outros nomes, né? A medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, que utilizam energia, vem daí, porque nós somos feitos de energia.
tudo ao nosso redor é feito de energia. E não é um discurso de fantasia, nem de religião, nem coisa mística, nem espiritual, nada disso. Isso é física, praticamente química e física. Tudo é feito de átomos. E quando a gente vai partindo os átomos, partindo, nós chegamos nos prótons, nêutrons e elétrons. E a física quântica mede isso, que é a quantidade de energia de um elétron quando ele muda de camada. Quando um elétron passa de uma camada para outra, ele libera energia. E isso é um quantum. Só que ao mudar de camada, o elétron aparentemente desaparece. E algumas teorias falam que ele está em outra dimensão ou que ele deixou de ser matéria. E isso nós vemos mesmo no dia a dia. Uma coisa que é só energia pura e de repente vira matéria, vira uma coisa real. Como, por exemplo, a luz. A luz não é matéria, mas de repente ela vira uma partícula, um fóton. Não é? Então, o elétron prova que o átomo nada mais é do que energia condensada. Nós somos feitos de energia. Lá no fundo, essa cadeira onde eu estou, esse celular, o ar que está entrando no meu pulmão, é só energia. E energia vibra. E a vibração muda como nós nos sentimos, muda como o nosso corpo funciona, muda como o nosso cérebro funciona e pensa. Um exemplo é quando a gente escuta uma música ou sente um cheiro e aquilo traz uma lembrança, coloca a gente numa outra situação que a gente já viveu e o sentimento faz com que o corpo perceba tudo de novo. Isso é o cérebro que faz, porque o cérebro controla tudo no nosso corpo. Ou quando uma informação vem do inconsciente e vem uma sensação no corpo diferente, que é muito comum com as mulheres, e elas não sabem o porquê, mas vem uma sensação diferente e ela fala, eu preciso ligar para o meu filho. E aí, quando ela liga, realmente tinha acontecido algum problema, ou tinha se machucado ou está doente. Isso é muito comum. O nosso cérebro racional, ele não tem todo recurso para interpretar essas informações que estão disponíveis, mas o corpo sabe perceber. É como se a gente olhasse um jornal escrito numa língua estrangeira. O cérebro olha aquilo, mas ele não sabe entender nada. Só que o corpo sente, o corpo percebe. Só que pra gente não tem significado. Então, todas essas informações que estão à nossa volta, pra gente, muitas vezes passam despercebidas, tá? Só que essas terapias conseguem utilizar essa energia e essas informações para transformar o nosso modo de pensar, que é o que vai transformar o nosso corpo. A saúde quântica, quando reorganiza o modo da energia circular no corpo, que seria o Qi ou Qi, né, da medicina chinesa, que fica estagnado num órgão ou num meridiano e causa uma determinada doença ou sintoma, quando ele reorganiza isso, a energia flui de novo, a pessoa se sente bem, né? E quando a gente sente o efeito placebo, que na medicina muitas vezes é motivo de chacota ou é como uma coisa tola, o cérebro é que produz isso, porque até cirurgias já foram feitas sob efeito placebo, sem anestesia, porque o cérebro é a coisa mais poderosa que a gente tem. Se o cérebro mandar, o corpo vai fazer. Então, mudando o jeito de pensar, ou mudando o jeito de olhar para a situação, ou mudando o jeito de olhar para a doença, o corpo vai mudar o funcionamento em relação àquele problema. E isso é saúde quântica. A constelação, que seria um modo de acessar essas informações com o campo mórfico ou campo mórfico genético, quando a gente se coloca como
um receptáculo, como se fosse uma antena para todas essas informações dentro do campo. Elas podem ser usadas tanto para problemas familiares, doenças, problemas empresariais, que são as constelações organizacionais, problema em relação ao seu chefe, problema em relação ao seu casamento, porque todos os sistemas podem ser olhados através das constelações, porque quando você se coloca disponível a acessar essas informações, você pode perceber coisas que jamais você conseguiria saber conscientemente. As informações que vêm lá de trás, por exemplo, de que o modo como você lida com o seu chefe tem a ver com o modo que você foi criado, ou que a sua doença tem a ver com uma coisa que aconteceu lá com os seus antepassados que vieram da Europa e que você jamais perceberia, né? E no campo você consegue olhar para isso. E quando você olha o porquê que aquilo está acontecendo com você, quando você olha de onde veio aquele problema, você muda o seu olhar. Mudando o seu olhar, você muda o modo de pensar a respeito daquilo. E aí a sua mente vai fazer com que o seu corpo mude e isso vai mudar tudo. Porque quando a gente muda, o resto do sistema também muda. É como se fosse uma teia. Mudando uma parte, mexe todo o resto. Então, as constelações são riquíssimas por causa disso. O alinhamento energético, tem várias técnicas de alinhamento, são técnicas maravilhosas porque além delas darem o conhecimento, a visão, né, dessas informações que às vezes não estavam acessíveis, o alinhamento consegue transformar o que estava desalinhado, aquela energia que não estava fluindo bem ou aquilo que estava funcionando mal. No alinhamento, você já transforma aquilo numa coisa positiva. É como no DNA, o que antigamente se pensava que era lixo genético, a epigenética, hoje vai ser o futuro das terapias, dos tratamentos, não só de câncer, nos tratamentos genéticos, vai ser o futuro da maioria das terapias vão usar a epigenética, que são os genes que fazem com que aquilo que está no DNA seja manifestado ou não. E o que controla a epigenética é o cérebro, é o modo de pensar. E é você fazer meditação, é você ter uma vida saudável, é você fazer exercício. Isso muda a epigenética, que vai fazer com que mude a estrutura do seu DNA. E o alinhamento energético consegue já, na sessão, transformar você. Já vai arrumar o que estava desalinhado, o que estava em desordem e colocar aquilo como se fosse uma coisa útil e funcional na sua vida, mostrando o que tinha de melhor em você. Então, para mim, essas terapias de alinhamento são o futuro mesmo desse tipo de tratamento sistêmico, seja de forma individual ou em grupo. Os alinhamentos, a pessoa já sai transmutada, já sai empoderada, já sai melhor do que entrou. Então, para mim, são as mais poderosas técnicas. Se você não é daquele tipo de pessoa que gosta de falar muito, que não tem tempo de ir toda semana na terapia, conversar com o psicólogo, ou se já tentou e não gostou, você pode tentar uma dessas terapias que a gente chama de terapias breves, ou terapias sistêmicas, porque você pode ser beneficiado se você quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, se você quiser experimentar, pode entrar em contato. E se você quiser experimentar uma técnica que eu estou colocando em prática agora, que é usar tudo em conjunto, porque em comum todas essas técnicas que mexem com energia, por exemplo, as barras de access, o reiki, a cromoterapia, a homeopatia, tudo isso vem de um mesmo cerne e busca um resultado final, mas a base é a mesma. Então eu estou fazendo
uma técnica nova que utiliza tudo o que vai beneficiar aquela pessoa no atendimento, sem restringir técnica tal, usando todas as ferramentas necessárias para ajudar aquele indivíduo ali na minha frente. Então, se você quiser experimentar, eu deixo aqui o meu convite e muito obrigada.